Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Estamos aqui no estudo do Livro dos Espíritos e hoje o nosso tema são as questões de 361 a 364, qualidades morais do homem. Mas antes de darmos início ao estudo dessa semana, vamos fazer a nossa prece inicial. Elevamos o nosso pensamento ao nosso Pai da vida, agradecidos pela oportunidade da existência. Agradecemos o nosso irmão maior, o Mestre Jesus, que nos inspira, através do seu Evangelho, a nossa necessidade da nossa reforma íntima, através do amor, do perdão, da paciência, a tolerância e tantas outras qualidades que ainda temos que desenvolver para o nosso progresso. Mentalizemos os nossos benfeitores, o nosso anjo da guarda, para que se crie um ambiente de harmonia, de refazimento, de paz, de equilíbrio em nossos lares, para que possamos absorver o conhecimento do estudo dessa semana e que possamos colocá-lo em prática para a nossa transformação moral, para o nosso aprendizado e para a nossa evolução, pois chegamos até aqui nessa nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva, e a cada dia mais vamos conquistando os novos saberes. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos dar início às questões dessa semana. Então, as faculdades morais e intelectuais, Como que se dá esse processo, No questionamento de Kardec aos benfeitores. Na questão 361, Kardec pergunta: de onde vêm para o homem as qualidades morais, boas ou más? E eles respondem: são as do espírito, que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. E ele continua perguntando, na questão 361a. Parece resultar disso que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem viciado de um espírito mau? E eles respondem sim. Mas dize antes que é um espírito imperfeito e de outra forma pode-se crer em espíritos sempre maus, o que chamais de demônios. Então vamos entender. Primeiro ele pergunta: de onde vêm as qualidades morais que nós temos, as boas e as más? Então as nossas qualidades, tanto as boas quanto as más, vêm do espírito, da nossa condição de evolução, nesse processo de aprendizado, através das reencarnações, nós vamos fazendo as nossas conquistas, das nossas virtudes ou dos nossos vícios. E ele continua aqui perguntando, se o homem viciado, o homem mau, ele é de um mau espírito? E eles respondem sim, Essa questão é de um espírito
que está numa condição de dificuldade, mas ele atenta aqui, né? Para que nós, em vez de falarmos espírito mal, né, colocarmos a palavra imperfeitos, porque nós não fomos feitos para ser maus, né? Nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, né? Essa ausência de clareza, né, nas nossas escolhas. E à medida que o espírito vai ali caminhando, ele vai fazendo as escolhas através do livre-arbítrio. Ele pode fazer escolhas boas, que vai levar ele para uma condição de ser bom, de adquirir qualidades, desenvolver o lado virtuoso, ou ele pode fazer, devido à sua imperfeição, escolhas equivocadas. Por isso falamos espíritos imperfeitos, porque se nós colocarmos como espírito mau, vai dar a impressão de que ele nunca vai alcançar essa condição de evolução, de melhora. Nós estamos numa condição de imperfeição, mas podemos sim alcançar a nossa melhora através do nosso livre-arbítrio e desenvolvendo sentimentos de virtudes, de bondade, de caridade, de compaixão. Então, são as escolhas que nós fazemos, né? Então, quando se fala que é de um espírito viciado, é de um espírito mau, dá a impressão que ele nunca vai sair daquela condição. E Deus, na sua infinita bondade, nos condenou à perfeição. Essa perfeição relativa que almejamos, por isso estamos reencarnando por diversas vezes, para que possamos, né, fazer o nosso progresso na nossa caminhada através das boas escolhas, né? Então, eles pedem para nós trocarmos essa palavra, né, em vez de espíritos maus, espíritos imperfeitos. Na questão 362, qual o caráter dos indivíduos que se encarnam como espíritos travessos e levianos? E eles respondem: de espíritos estouvados, espertalhões e de algumas vezes malfazejos. Então aqui Kardec está perguntando, né, qual é o caráter, né, de indivíduos que encarnam nessa condição de espíritos levianos. Então, aqui nós podemos lembrar, né, das questões lá do início, né, do Livro dos Espíritos, da questão número 100 em diante, que fala da escala espírita, né? São 3 ordens de espíritos, né? Vale a gente lembrar. Então, espírito imperfeito é a 3ª ordem, espíritos impuros, espíritos bons e espíritos puros. Então, são 3 ordens. E dentro de cada ordem, né, tem as características, tem as classes. Então, esses espíritos imperfeitos, ele vai tendo várias classes, né? E uma delas, que são os espíritos levianos. Então, eles estão dentro dessa categoria, né, de espíritos imperfeitos, mas eles não são daqueles os espíritos malévolos, né, aqueles que cometem situações muito equivocadas, que provocam muitas dificuldades, né, que promovem o mal. Eles estão mais nessa categoria de levianos, né? Eles são os brincalhões, são aqueles
zombeteiros, espertalhões, que eles não têm uma condição de maldade, né? Eles podem até cometer algum equívoco nessa questão, mas no geral eles estão mais nessa categoria de espíritos brincalhões, né? E espertalhões, né? Zombeteiros, que se divertem com essa condição de dificuldade que causam nos outros, mas não com maldade, né? Com essa questão muito enraigada da maldade, da questão da impureza mesmo, de situações mais malfazejas, né? Na questão número 363, Kardec pergunta: os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? E eles respondem: não. De um outro modo, eles nos teriam comunicado, nós teríamos notícias sobre isso, né? Se os espíritos tivessem paixões diferentes às nossas aqui do planeta Terra. Então, os espíritos, eles têm as mesmas paixões, né? Os mesmos interesses que a humanidade. Quando os espíritos desencarnam, eles ficam próximos aqui à orbe terrestre, né? Porque eles são muito ligados nessa questão ainda, aqueles que têm, né, a condição de muito apego à matéria, eles estão atrelados, né, por essas mesmas paixões que regem a nossa humanidade, né, que movimenta a nossa humanidade. Então, o ciúme, a inveja, o orgulho, muitas vezes a vingança, as más tendências, né, as más paixões. Então, quanto mais preso, né, às coisas do mundo material, é mais forte, né, essas paixões no espírito. Então, ele tem as mesmas paixões, né, da nossa humanidade. Então, carregamos, né, para o plano espiritual as características, as mesmas características que temos aqui enquanto encarnados. Então, essa é uma situação que nós temos que nos atentar, né, para que possamos desenvolver o quanto antes, né, através da nossa consciência, através das nossas reflexões, né, o que nós esperamos da nossa vida futura. Porque ela depende exatamente do que nós estamos fazendo agora, como que nós estamos trabalhando, né, nessa condição das nossas qualidades morais, do nosso progresso espiritual, porque senão ficaremos presos, né? As mesmas dificuldades que temos aqui, teremos lá. Então, temos que ver quais são os nossos reais interesses, né? O que realmente nos interessa, quais são as nossas preocupações, no que a gente gasta mais tempo, né, enquanto está aqui encarnado. Quais são, né, os nossos valores. Então, o amor, ele é o sinônimo, né, dessa saúde moral. O amor que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai conquistando, ele vai nos impulsionando, ele vai nos direcionando. Então, o nosso progresso espiritual, ele é impossível sem o amor. Porque através desse amor, né, para conosco e para com o próximo, que é a caridade, né, o amor é a caridade, ele vai nos impulsionando a esse progresso, ele vai fazendo com que nós possamos desenvolver
aquilo que ainda nos falta. Então, é uma reflexão muito importante, né, que nós temos que avaliar, que nós temos que muitas vezes parar um pouco, pensar, né, fazer uma higiene da nossa conduta durante a nossa existência, esse período que estamos aqui, né, porque essas qualidades morais é que vai marcar realmente a nossa estadia aqui, que nós possamos, né, desenvolver esse caráter, né, para que nós possamos ir avançando na nossa conquista, na nossa evolução, na nossa melhora, na nossa reforma íntima. E na última questão, né, é muito interessante essa pergunta de Kardec, a 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e a da inteligência? Então aqui Kardec pergunta, né, é um único espírito, é o mesmo espírito que dá essas qualidades, tanto as morais quanto as da inteligência, as intelectuais? E eles respondem, seguramente é o mesmo, isso em razão do grau do que alcançou. Não tem um homem em si dois espíritos. Então é muito interessante essa pergunta, né? Porque muita gente pode, né, ficar se interrogando, né? Porque pessoas têm, às vezes, muito avanço moral, muito avanço na inteligência. São dois espíritos que estão habitando ali, um com características mais de uma moral avançada e outro com uma questão de uma inteligência avançada. Não, é o mesmo espírito, né? Para cada corpo, é um único espírito que vai habitar esse corpo. E esse espírito, ele traz, através do seu adiantamento, né, desenvolvido por milhares de encarnações, a sua inteligência, a sua questão moral. Essas características são diversas, é do mesmo espírito, né? É um único espírito, é um espírito só para cada corpo. E nesse espírito, ele vai tendo várias qualidades de conhecimento, né, de intelectualidade e de moralidade também, em função ao seu grau de adiantamento. A gente pode até observar, né, em algumas pessoas, que tem pessoas que dominam vários tipos de conhecimento, né? Parece que ele domina ali, ele sabe falar muito, né, assertivamente, ele também desenvolve, às vezes, muitas habilidades, né? Mesmo uma pessoa que não trabalhe com coisas manuais, né? Ela tem uma outra profissão, uma outra característica, né, de trabalho, mas ele tem muita habilidade com artesanato, com madeira, ou facilidade para aprender vários idiomas, ou parece dominar um conhecimento de um instrumento, ou uma habilidade com matemática, habilidade com a química, com a física, com a medicina. E a gente observa isso, né? Da onde vem, né, tantas qualidades? São vários espíritos que estão ali naquela pessoa? Não. São as experiências e são as habilidades que eles já desenvolveram em outras encarnações. Então, nós podemos passar, né, por muitas encarnações com diversos aprendizados de saberes e de conquistas morais também. Porque não estamos aqui reencarnando pela primeira vez, né? Estamos aqui já numa caminhada, numa jornada longa de aprendizado. Então já passamos por várias profissões, por vários
países, já aprendemos vários idiomas, passamos por várias culturas, né, várias profissões, já estudamos diversos saberes acadêmicos e com isso também desenvolvemos as nossas aptidões morais, né, do respeito, do compartilhamento, já conseguimos enxergar com mais respeito o nosso próximo. Então, é o espírito de cada um, né, através do seu grau de adiantamento, que vai caminhando nessa conquista. Então, voltamos a repetir, né? O amor, ele é sinônimo, né, dessa saúde moral. Através do amor, nós vamos nos conduzindo para o bem e nós vamos deixando a nossa imperfeição de lado. E assim vamos desenvolvendo as nossas qualidades. Através do nosso livre-arbítrio, nós vamos fazendo as melhores escolhas. E assim falamos sobre a importância do Evangelho. É o Evangelho do Cristo que nos direciona sempre para uma reflexão de sempre escolher o melhor caminho. O caminho que nos conduz à caridade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.